Até agora, meus vídeos foram falando sobre questões ao redor dos episódios de Steven Universo, sempre tentando trazer reflexão aqui pra fora. Mas, dessa vez, apesar de ainda fazer isso, eu quero focar muito mais na trama daqueles personagens, já que uma coisa me deixou realmente mexido. E vemos um lado da Ametista que pode causar desconforto e desapontamento, mas também compreensão. Nesse episódio, Steven e seu pai pretendem ver o festival de Ano Novo com fogos de artifício. Porém, enquanto iam guardar esse boneco de papelão no armazém do Greg, eles percebem que a bagunça ali é um pouco maior do que o imaginado e simplesmente não tem jeito, eles precisam arrumar. E, a princípio, essa parece uma atividade divertida para eles dois, o que eu particularmente entendo porque eu adoro organizar ambientes e existe uma coisa muito satisfatória em ver tudo arrumadinho depois do seu empenho, sabe? Mas se tem uma pessoa que não combina com ordem é a Ametista, e é justamente ela quem o Steven chama para ajudar, com um pensamento talvez um pouquinho errado, afinal a Ametista lida muito bem com as tralhas, mas isso porque ela é quase uma especialista em acumular. Nesse momento inicial, a gente já percebe um certo desconforto do Greg, mas as coisas seguem bem, ou quase isso. Steven dá uma ótima ideia, separando 3 caixas com categorias para manter, vender ou queimar. Mas as coisas começam a desandar quando a Ametista pega os itens mais aleatórios e sem sentido e decide que praticamente tudo deve ser mantido, mesmo que a intenção fosse organizar e esvaziar o armazém. Às vezes, desapegar é muito difícil, mas não importa em relação a que estamos nos referindo. Objetos, pessoas, sentimentos, sensações, aquilo nem precisa ser seu e mesmo assim parece errado deixar para trás. Então, você faz até com que outras pessoas cedam e não consigam se desvencilhar, porque para você aquilo parece possuir algum significado. Eu posso dar um exemplo de mim mesmo. Minha irmã e meu cunhado têm um PS4 e esses dias eu fiquei sabendo que eles estão vendendo. Não é meu, eu não jogo lá, mas eu fiquei confuso e triste por essa perda, porque para mim significa algo. Eu não tenho um videogame e provavelmente não vou ter tão cedo. Eu me refleti naquela situação e algo que era simples para eles, porque pretendem comprar outro mais tarde, soou desconfortável para mim. No fim das contas, a Ametista encontra algumas fitas de um programa que ela e Greg costumavam assistir, e ao invés de continuarem o trabalho ali, os dois se sentam para ver de novo, só um episódio. Steven, que ainda tá naquele castigo que eu citei no vídeo anterior, de 1000 anos sem televisão, não pode assistir, e acaba deixando eles dois sozinhos, já que Greg falou que estava ficando tarde e eles poderiam continuar na manhã seguinte. Chegada essa manhã, Steven compra um lanche para os dois e volta até o armazém, os encontrando ainda no mesmo lugar. Inicialmente, ele pensa que eles voltaram ali, mas logo descobre que, na verdade, eles passaram a noite toda assistindo ao seriado. Ele até tenta lembrá-los das tarefas e Greg escuta, mas assim que ele ia se levantar, a Ametista o impede e eles continuam ali. Steven entende que seu pai e sua amiga não vão parar tão cedo, então decide deixar, dizendo que o armazém pode esperar. A última coisa que ele pergunta é se eles ainda vão se ver durante os fogos, algo que Greg confirma, afinal, era importante para eles dois, algo sobre o qual estavam conversando lá no começo do episódio. Fato é que a noite chega, Pérola, Garnet e Steven se juntam, mas Greg e a Ametista não aparecem. O espetáculo começa, é divertido, mas aquela falta faz com que não seja aquilo que realmente deveria ser. Então Steven vai atrás dos outros dois, entra no armazém e é quando vimos uma cena sinceramente muito triste e cruel. Greg percebe o som dos fogos e se pergunta o que está fazendo ali. Ele não queria ter ficado tão preso ao seriado, à nostalgia, mas aquilo era diferente para Ametista. Envolvia algo muito mais emotivo, pessoal, porque antes eles eram amigos, antes de tudo, antes da Rose se aproximar do Greg. A Ametista se transforma no Steven, já que era com ele que Greg queria passar um tempo, mas ele não gosta disso e fica nitidamente chateado com ela. Porém, com um pensamento muito egoísta, a Ametista decide mudar a tática, dizendo saber para quem ele não conseguiria dizer não, e é aí que ela se transforma na própria Rose Quartz, mexendo com Greg de uma maneira terrível. Era a esposa dele, que ele viu morrer praticamente, já que, mesmo que sua pedra ainda estivesse inteira, ela agora pertencia ao Steven. O sentimento que eu tive nessa cena foi tão pesado, e eu acho que talvez isso seja porque eu tenho uma questão um pouco delicada com a Rose Quartz e sempre fico muito emocionado com as menções a ela, mas é inegável que isso foi um golpe muito baixo. Steven finalmente intervém e se vê afetado por aquilo também. A TV fica em estática, a tensão ao redor dos três é quase como uma presença física, e a Ametista rapidamente volta à sua forma normal.
Ali, Steven diz que entende que existe muita coisa entre eles dois e que é difícil desapegar, mas que eles precisam porque aquele lugar estava lotado. Steven estava falando do armazém, mas a verdade é que isso estava longe de ser sobre a bagunça ao redor. Era sobre eles dois, sobre a nostalgia, sobre a saudade que a Ametista sentia, solidão e sobre um passado cheio de acontecimentos que mudaram o rumo do que um dia foi. E agora, já não era possível mudar isso. É um ciclo natural. A Ametista vai embora, envergonhada, e Greg e Steven decidem continuar na manhã seguinte, se entendendo ali. O clima parece estranho, mas eles seguem, e um novo dia chega, e quando os dois se aproximam do armazém, percebem tudo perfeitamente organizado. Agora havia apenas algumas caixas e a Pérola estava lá, assim como Garnet e a própria Ametista, que foi de quem surgiu a ideia. E às vezes é só disso que precisamos, da coragem para pedir ajuda. É difícil deixar tudo para trás sozinho, mas quando você tem pessoas em quem confia, pessoas que te fazem bem e que se importam, esse caminho fica menos nublado. Não é fraqueza e muito menos uma vergonha. Todas as pessoas deveriam ter a quem recorrer. Então, da próxima vez que você sentir que alguma coisa não te deixa seguir em frente, não tenha medo de buscar ajuda, falar sobre isso, porque essa é a coisa mais gentil que você pode fazer por si mesmo. No fim, a reconciliação vem de maneira silenciosa, mas significativa. A Ametista entrega uma foto de Greg e Rose, cuja moldura havia sido quebrada antes. Ela comprou uma nova moldura, simbolizando respeito por aquela história, que não era só sobre ela ter se sentido deixada de lado, mas também sobre o amor entre Greg e Rose, e como a saudade era igualmente dolorosa para ele. A quebra foi substituída por uma nova camada, e agora cabe a eles cuidar, para que não se formem novas rachaduras.